Muito bem, pessoal, vamos para a parte 6 aqui da nossa disciplina, né? Vamos começar agora o Java para Web. Antes disso, o autor ele começa a falar para a gente sobre páginas dinâmicas, né? Então ele vai falar que o desenvolvimento da internet levou à necessidade de criação de páginas dinâmicas. A página de resultados exibidas quando acessamos um site de buscas, como o Google, por exemplo, é criada naquele instante. Ela depende essencialmente de dois fatores: da expressão de busca que inserimos, isto é, do conjunto de termos que utilizamos para encontrar o site desejado, e do site do estado do banco de dados do Google naquele momento. Se voltarmos ao site após uma semana e realizarmos a mesma busca, poderemos obter um resultado diferente. Isso ocorre porque o banco de dados é atualizado constantemente e novas páginas que podem atender à nossa pesquisa são constantemente incluídas ou atualizadas. O mesmo acontece com sites de lojas virtuais, que incluem e atualizam catálogo de produtos à venda constantemente. A página de um carrinho de compras, por exemplo, não existe antes de o cliente escolher os itens que quer comprar. Páginas dinâmicas se baseiam nos dados submetidos pelo usuário e a derivada dos dados contidos no banco, que são alterados frequentemente. Existem várias linguagens de programação que podemos utilizar para criá-las, como C, C++, Perl, ASP, PHP, etc. Neste material utilizaremos a linguagem Java, já vista em disciplinas anteriores, que possui uma API específica para o desenvolvimento web, além da facilidade da orientação a objetos. Então, lá, olha só o que ele vai falar sobre página dinâmica, o que ele comenta aqui. Já tinha comentado com vocês, né, algumas aulas atrás, né, que vocês estavam até aquele momento, né, desenvolvendo para a web, né? Então, vocês estavam lá no computador aí na casa de vocês. Vocês iam lá, desconsiderem, né? Pensem que isso é um computador. E aí vocês estavam escrevendo lá os códigos de vocês, né? Lá o HTML, o CSS, o JavaScript, né? Você escrevia isso, podia escrever em vários lugares, inclusive um bloco de notas. E estava lá no computador de vocês, né? Dentro de uma pastinha. Vocês colocavam os arquivos lá dentro dessa pasta. Tinha lá vários arquivinhos, né? Imagens e por aí vai. Você ia lá, clicava 2 vezes na imagem, abria e executava o código. Então, até ali tudo ok. Mas o que acontece? Agora a gente está indo, né, para um outro tipo de programação. Então a gente tem que pensar o seguinte, ó. Eu sempre gosto desse desenho aqui. A gente tem que começar agora a pensar o seguinte: eu tenho o lado aqui do cliente, também chamado de client, né? E o lado do servidor, o lado do server. Justamente é isso que a gente vai ter que fazer agora nas nossas páginas dinâmicas, tá? Então agora a gente vai ter aqui um servidor, né? Dentro do NetBeans, como eu falei para vocês, já tem instalado o servidor Glassfish que a gente vai usar. Nesse caso a gente vai usar esse servidor, né? Que é o Glassfish. Ele é um software do tipo servidor web, tá? Existem outros também. Outros como o Apache Tomcat, o Nginx, né? E por aí vai. E aí a gente vai começar a trabalhar de forma que os nossos códigos fiquem numa pastinha desse servidor. Justamente porque a gente vai começar a escrever códigos diferentes desses aqui, né? Além desses aqui, HTML, CSS, JavaScript, nós vamos escrever outros códigos, né? Que são nossos códigos Java. Esses códigos a gente não vai conseguir clicar 2 vezes, como a gente faz aqui, abrir e ele executar no navegador. A gente vai ter que chamar o projeto, né, que vai estar guardado aqui no servidor. Esse projeto vai ser executado e aí sim ele vai ser devolvido para o cliente, tá? Então esse é chamado de request, né? O cliente faz a requisição, e response, que é onde o servidor responde ao cliente, ao usuário, ele retornando uma página. Introdução aos servlets.
Servlets são programas em Java que rodam na web ou em servidores de aplicação e que se comportam como uma camada entre requisições vindas do navegador e o banco de dados. O trabalho de um servlet é ler os dados enviados pelo cliente, inseridos, por exemplo, em um formulário HTML, e os dados implícitos enviados pelo navegador, gerar o resultado em um formato que o navegador entenda, enviar o documento gerado e os dados implícitos para o navegador do cliente. Então o servlet ele vai ser responsável por receber essas informações, ele gera um processamento, né, que é o que ele fala ali, que é gerar um resultado, ele processa aquilo que o cliente mandou, que tipo de requisição é, e ele vai devolver alguma resposta para o cliente, ele devolve um documento com alguma resposta. O cliente faz a requisição, gera o processamento. Então, por exemplo, pode ser um formulário. Você vai lá, cria o formulário no HTML. Esse formulário é enviado para o servidor, é enviado para esse servlet. Esse servlet processa lá o que ele tem que fazer, se ele tem que fazer alguma validação, se ele vai enviar para o banco de dados, ou se ele vai consultar o banco de dados. E aí a gente vai devolver depois para o cliente alguma resposta, né? Os dados foram inseridos com sucesso, ou ver algum erro, né? Ou dependendo se pode ser algum tipo de erro específico, né? Um erro interno do servidor, um erro de página não encontrada, né? Que é o que a gente costuma sempre ver por aí também. Para executar um servlet é necessário um servidor ou um servlet container que processa as requisições e gera o documento de resposta. Se seu NetBeans já possui suporte para web, nesse caso a gente já tratou anteriormente, né? A gente já pediu para que vocês instalassem um NetBeans com suporte ao Java EE. É provável que você já possua um servidor. No nosso caso aqui nós estamos utilizando o servidor Glassfish, tá? Instalado e configurado. Caso contrário, procure um tutorial para lhe orientar. Gente, como eu já tinha falado desde o início da disciplina, né? Vamos utilizar o NetBeans para vocês já irem acostumando, então desde as páginas HTML, CSS, JavaScript, justamente pelo fato de agora, essencialmente, a gente precisa usar, não tem como fugir. Tá? Todos os exemplos foram feitos no NetBeans. Se você já tem costume, já tem habilidade para usar outra ideia, pode utilizar. Mas aqui eu recomendo que você utilize o NetBeans. Até por questão de o projeto ter algum problema, né? O tutor pode lhe auxiliar, já que a gente está fazendo de forma padronizada. Para teste, crie um novo projeto para o web no NetBeans chamado projeto teste. Se vocês quiserem, criem um novo, mas não tem necessidade, né? Vocês já estão criando, já tem criado um projeto aí, tá? No de vocês. Mas ele só está mostrando ali como que cria, né, o projeto. E aí ele já fala assim para você criar dentro do projeto, né, um novo servlet, certo? E ele está dando passo a passo para vocês. Tem aí as imagenzinhas, né, para você preencher o nome da classe, né, como servlet teste. Também o campo pacote com teste, né? E aí ele está mostrando como que é a criação de um servlet dentro de um projeto Java Web. Bom, pessoal, com o nosso projeto TestDAO, né, já aberto, anteriormente vocês estavam colocando as coisas todas aqui, né, em páginas web. Então tem lá o formulário, o CSS, as imagens, né, o JavaScript. Agora no servlet a gente vai utilizar esse cara aqui, ó, pacote de código fonte. Então olha só, inicialmente ele só tem aqui um pacote default, tá? Não tem problema criar nele, né? Mais tarde você pode começar a fazer separação por pacotes, né? Existem aí alguns modelos que a gente pode utilizar de padrões de projetos, né? A gente pode utilizar também um MVC aí, um Model View Controller, separar pelos pacotes. Mas para vocês verem aqui, né, como que a gente vai criar o servlet, clicou com o botão direito, novo, e aí ele tem as opções aqui, ó. Para mim ele já aparece o servlet aqui, certo? Caso não aparecesse, podia vir em outros aqui. Vai abrir, ó, o web.
Dentro de web ele já tem aqui, ó, servlet. Então tanto um como o outro ele vai permitir. Próximo, vai pedir o nome da classe, né, o nome do servlet. Podemos colocar aqui, ó, servlet teste, né? Nome do projeto, não vamos colocar nenhum pacote aqui, vamos deixar, né, tudo por padrão, resto, e vamos dar próximo. Vai confirmar para aqui, pra gente aqui as coisas, certo? Os dados e finalizar. Olha só. Automaticamente ele já criou para mim o servlet, certo? E já criou alguns códigos aqui também pra gente, ó. Automático. Tá lá criado o nosso servlet. Então olha aqui, pessoal. Ele já traz pra gente aqui algumas importações, né? Esse cara aqui, ele vai dizer como que a gente vai acessar esse servlet lá no nosso projeto. Então a gente vai ver mais pra frente a gente executando esse projeto, esse servlet sendo executado, tá? Então esse vai ser o endereço. Aqui tá o nome da nossa classe, né, no nosso servlet, que é o servlet test, e ele é extends de HTTP servlet, né? Ele herda dessa classe aqui do Java, que provém para a gente utilizar essa tecnologia Java para web, né, com todos os métodos disponíveis. Então aqui dentro ele já cria esse process request, né, esse método protect aqui, e dentro dele aqui ele já faz um try para a gente, faz um teste, né, ele recebe um request, um response, né, como parâmetros aqui, e a partir disso a gente consegue trabalhar aqui dentro, né? Então aqui esse HTML que está aqui dentro, ele vai ser retornado lá para o nosso usuário, quando o usuário receber, for chamar a nossa servlet. Se vocês derem uma olhada aqui, ó, isso aqui deve vir recolhido aqui, né? Mas ele implementa aqui também o get e o post, né? Que vai ser para a gente obter informação aqui, né? São os métodos lá do HTTP, o get e o post. E também tem um método aqui que é o get servlet info, que ele retorna informações, uma descrição curta sobre esse servlet. Basicamente para a gente, nesse momento agora, o que vocês vão poder fazer? Tudo que a gente for escrever agora dentro do servlet, nós vamos escrever aqui dentro desse try aqui. O NetBeans já monta para a gente, né, já traz o servlet formado de forma que a gente trabalhe aqui dentro. Então o que vai acontecer? No momento que a gente for executar esse servlet, for chamar ele lá no navegador, ele vai retornar para a gente isso aqui, nessa página, todo esse código HTML, e vai escrever lá no corpo, né, servlet test e aí ele vai trazer para a gente essa informação aqui, que é o request, que é essa variável que ele está chamando aqui, né, que ele recebeu como parâmetro, ponto get context path, né? Então ele vai retornar para a gente esse cara aqui, ó. Então, ó, ele retorna a porção da URI requisitada que indica o contexto da requisição. O contexto é em qual local ela se encontra ali dentro do projeto, em qual contexto. A gente trabalha muito com essa questão de contexto dentro dos projetos web, né? E, principalmente na questão da navegação dos arquivos e como que a gente vai tratá-los aí. Como podemos perceber no trecho acima, o código HTML que será retornado ao usuário deve ser impresso manualmente pelo Alt, né? A gente usa o alt.println. Tudo que for impresso nesse arquivo fará parte da página resultante. Então isso aí vai gerar uma página HTML de resposta. Pode não parecer muito prático imprimir as linhas de código HTML dentro do arquivo Java, como a gente viu no trecho. E realmente não é. Mais adiante veremos que servlets são mais utilizados para desenvolvermos a lógica de negócios do sistema. Para criarmos a parte de apresentação, utilizamos o JSP, que é uma outra tecnologia Java para web.
Mas como a gente vai ver o JSP nos próximos capítulos, vamos continuar criando dentro do servlet com o out.println. Ao executarmos o projeto, nosso servlet será compilado, mas ainda não será visualizado. Para visualizarmos, trocaremos a URI localhost 2.8080 barra projeto teste, exibida pelo navegador pela URI localhost 2.8080 barra projeto teste barra servlet teste. Outra alternativa é criarmos um link no arquivo JSP, né? index.jsp. Ainda não temos o nosso index.jsp, temos o index.html, né? Mas o que ele está dizendo? Ó, na hora de chamar o arquivo, o servlet, né? A gente vai chamar localhost 2.8080, que é o endereço do servidor, o endereço lá do Glassfish, barra. O próximo nome ali é o nome do nosso projeto. No meu caso aqui ele chama testDAO, barra o nome do servlet. No caso o servlet que eu criei aqui chama servlet teste mesmo. E olha lá ele aparecendo a mensagem que eu falei para vocês, né? Servlet teste né, em barra teste. Nesse caso do meu aqui ele vai chamar em barra testDAO, que é o nome do meu projeto. É o nome do getContext que ele pega lá do context path. Então ele vai trazer para a gente qual que é o nome do contexto que esse servlet está sendo executado, que é o contexto do projeto, tá? Vamos fazer o teste aqui. Então olha só, vou mostrar para vocês. Tá aqui, né, o nosso servlet teste. E aí que eu vou fazer? Eu vou pegar o projeto aqui. Ó, vou no projeto, botão direito, né, construir e limpar. Limpar e construir. Com isso ele vai estar compilando o projeto, né? Agora a gente tem um arquivo Java para compilar. Mostrou que foi construído com sucesso, certo? E aí eu vou mandar executar o projeto, como a gente já tinha mostrado para vocês. A diferença agora é que, além dos arquivos em HTML, a gente tem o arquivo lá em Java, né? O nosso servlet. Aí ele está subindo alguns serviços, vai subir o Glassfish também. Abriu aqui, né, o projeto já com barra testDAO, que é o nome do nosso projeto. Ele abre o nosso arquivo index.html. Não é ele que eu quero, né? Eu quero o servlet. Então vou chamar aqui servlet test. Não estou chamando, ó, ponto nada, ponto Java, tá? E aí chamei e aí ele executou o nosso servlet teste aqui. E como falei para você, ele vai aparecer aqui o contexto, o nome do projeto, né, barra testDAO, que é o nome do nosso projeto que a gente está executando aqui. Servlets costumam ser executados após submetermos um formulário HTML. Quando o usuário clica em um botão do tipo Submit no formulário de uma página, os dados preenchidos são enviados ao servidor, que executa o servlet definido pelo atributo action da tag form. Cada campo do formulário deve possuir um nome único, para que o servlet seja capaz de recuperar o que foi digitado. Então olha só, a gente tem na primeira linha ali o elemento form, né? Depois deles a gente tem o action. Justamente ali no action a gente colocou servlet test, é o nome do nosso servlet. Tá vendo que não tem ali a extensão .java, né? A gente vai usar desse jeito aí. E depois nós temos dois inputs ali, do tipo texto, né, text, uma chamada nome e outra idade. É esse atributo name aí que a gente vai chamar lá do outro lado pelo servlet, tá? A gente vai ser muito importante a gente definir esses names dentro dos nossos inputs. E embaixo o input do botão de enviar, né? O trecho de código HTML acima indica que os dados preenchidos no formulário serão enviados ao servlet chamado servlet test. E os valores poderão ser recuperados através dos nomes, nome e idade. Os servlets herdam da classe HTTP Servlet e recebem as variáveis request e response como parâmetro. A primeira contém os dados referentes à requisição submetida pelo usuário. Na outra incluímos informações relativas à resposta enviada ao navegador do cliente.
os campos do formulário acima poderiam ser recuperados no servlet da seguinte forma. Então ele traz um trecho do código em Java, né? Criou duas variáveis do tipo string. E aí a gente pega aquele request que a gente recebeu como parâmetro, né? E chama esse método getParameter. Esse cara que vai pegar lá do formulário as informações. E entre parênteses ali, entre aspas duplas, né? A gente tem lá nome e idade. É justamente aquele name, né? O valor lá que a gente colocou no name, ó, daquele formulário. Você pode imprimir as variáveis acima no arquivo de saída do servlet para testar se o valor dos campos e nome foram realmente passados. Ele está pedindo para você fazer um teste, né, lá no servlet teste seu, criar as variáveis e mandar imprimi-las de volta para o usuário. Só, pessoal, reaproveitei aquele código que a gente tinha do nosso formulário, né, retirei lá o que a gente não ia utilizar. Coloquei o action aqui, ó, dá uma olhada, ó, o action servlet test, que é o nome do nosso servlet. Criei os inputs lá, ó, o nome, ó, só para vocês verem aqui, eu coloquei um nome diferente, coloquei nome do cliente, tá, no name, e aqui na idade do cliente, certo? Justamente porque pra gente, quando a gente for lá pro servlet, ó, vou mostrar para vocês aqui. Na hora que a gente criou as variáveis aqui, ó, cria a variável nome, cria a variável idade. E lá no request.getParameter, ó, nome do cliente e idade do cliente. Então, às vezes o pessoal fica com muita dúvida, né? Ah, o nome da variável tem que ser o nome do mesmo nome que estava lá no input do formulário, né? Não precisa não, gente. O nome do input do formulário está aqui, é o que a gente obtém pelo getParameter. E o nome da variável aqui no servlet pode ser qualquer nome que você definir como programador. Mas como se trata de nome e idade, né, você não pode criar uma coisa muito diferente aí, né? Senão fica muito ruim depois de entender o seu código. Dentro aqui, ó, do outprintln, né, daquele HTMLzinho que ele montou, olha só, criei essas duas linhas aqui. Opa! Criei essas duas linhas. Vou mostrar aqui para vocês. Chamei uma tag de parágrafo, né? Concatenei com a variável nome, fechei e fiz a mesma coisa com idade, tá? Ou seja, ele vai imprimir, né, a palavra nome, a palavra idade, né, e o valor que o usuário digitou do formulário, que ele pegou do formulário pelo request getParameter, guardou nas variáveis e vai imprimir para o usuário agora como resposta, certo? Então vamos novamente aqui pedir para limpar e construir nosso projeto, construído com sucesso. Vamos executar o projeto aqui. E aí nós vamos chamar agora primeiramente o nosso formulário HTML. Ó, abriu o nosso projeto, né? Ele abre lá no index. Vou chamar aqui o formulário HTML. Vou digitar o nome aqui, né? Pedro Neto. E a idade, vou digitar aqui a idade. Vou enviar. Então, olha só. Ele foi lá para o servlet, né? Enviou esses dados. Se vocês perceberem que na barra de navegação ele vai mostrar o que eu digitei, né? Os dados, ó, a variável, o nome do cliente, né? Os dados, então isso veio lá do formulário, idade do cliente, 32. Lembra que nome do cliente, idade do cliente a gente pegou lá do formulário HTML e ele reescreve pra gente isso aqui lá pelo servlet, né? Se a gente pedir aqui, ó, para dar uma olhada no código fonte, ele mostrou esse código fonte aqui, ó. Você vê que ele não mostra o código Java, código que a gente escreveu lá no NetBeans. Ó, isso aqui não aparece, né? Isso aqui é Java, isso aqui ele fica lá do lado do servidor. Então essa página aqui, né, ele vai mostrar só esses dados aqui. E ó, esses dados aqui eles vieram de uma variável. Então justamente ele é uma página dinâmica, porque o meu nome não está escrito aqui, a idade também não está escrito aqui. Isso aqui veio lá do formulário web, de acordo com o que o usuário escreveu, ele vai trazer para a gente aqui essa informação. Então é uma página dinâmica, né? De acordo com o que o usuário vai interagindo, vai vir uma resposta diferente. Além do atributo
Action também podemos definir na tag form o atributo method, que pode conter os valores get ou post. Esse atributo define a forma como os dados preenchidos no formulário são enviados ao servlet. Utilizando o get, os dados são passados através da URI. A URI abaixo, por exemplo, indica que os parâmetros passados ao servlet são nome e idade e possuem os valores Hilário e 27, respectivamente. Então, olha só, lembra quando a gente fez o teste ali no servlet? Então, ele apareceu para a gente os dados também. Então, a gente já está utilizando o método get. Utilizando o post, os valores são enviados implicitamente através do cabeçalho enviado pelo navegador, lá no protocolo, né, lá no cabeçalho dos dados que estão trafegando. Isso é interessante quando o formulário contém senha, pois não desejamos que as senhas sejam exibidas lá na barrinha de navegação, na URI, né? Se o atributo method não for definido, como no nosso caso, né, a gente não definiu o method, o padrão é que o formulário seja enviado utilizando o método get. Então, como a gente não definiu nada no formulário HTML, né, a gente teria que fazer bem aqui, né, form, action, servlet test, espaço, method, aí a gente colocaria get ou post, tá? Ele vai usar o post por padrão. E aí ele vai trazer um exemplo para vocês aqui do formulário, certo? Para a gente fazer mais um exemplo aqui, já fizemos um anterior. E aí ele vai mandar para um servlet novo chamado confere idade. Então a gente vai ter que fazer aí um servlet novo aí, crie um novo servlet, vocês já viram como fazer, chamado confere idade. E a gente vai mandar o nosso formulário agora para esse confere idade. Então olha só, o arquivo conferidade.java, né, nosso servlet, ele vai ser um servlet que exibe uma saudação ao usuário, caso a idade seja maior ou igual a 18, caso contrário, ele vai ser redirecionado ao site do IFMT. Então olha só, foi definido lá a variável nome, uma variável idade, ó. Como idade é do tipo inteiro, a gente teve que fazer um parser, né? A gente converteu, porque o que veio do formulário ele veio como uma string. Lembrem lá da aula de orientação a objeto, né? E aí a gente tem lá um laço condicional com if. Então, se a idade for maior ou igual a 18, ele vai imprimir toda aquela informação em HTML, né? Vai dizer olá com o nome do que o usuário digitou no formulário. Se não, ele vai usar o response.sendRedirect, ou seja, ele vai transmitir para o usuário, ele vai encaminhar ele para um outro endereço. E esse endereço é o site do IFMT. Lembrando, como é um site externo, a gente tem que usar lá o http://, né, para antes de colocar o URL do nosso site. Temos um exemplo ali, né? Quando eu coloco uma idade maior ali, aí ele vai escrever o nome do usuário, seja bem-vindo. Se não, se for menor, ele vai redirecionar direto para o site do IFMT. Então, a maioria dos servlets possuirão essa estrutura, né? Primeiro acessamos os valores preenchidos nos campos dos formulários, em seguida realizamos algum processamento e depois a gente devolve uma resposta para o usuário. Então veremos mais adiante que o processamento costuma incluir também acesso ao banco, para que as páginas fiquem ainda mais dinâmicas. Então olha só, agora a gente vai começar aqui um projeto do webmail, vocês vão ter que fazer. Então ele começa aqui, ele vai seguindo as próximas semanas, então façam, tá? Vai ser muito importante. Então para treinarmos os conceitos vistos acima, vamos começar a criar uma interface inicial de um webmail. O primeiro passo é criar uma página inicial para o nosso site, que deve permitir que o usuário digite seu login e senha. Também iremos incluir as opções de cadastro e lembrete de senha. Tente criar um código que exiba uma página semelhante da figura a seguir. Então, a partir de agora, o autor ele tem uma proposta muito bacana, né, que é justamente para você criar independência como programador, né? Então, ele vai te dar uma proposta aqui, né? Eu, inclusive, estou dando também uma outra proposta para vocês, né? Para fazer isso aí já em HTML5 com Bootstrap, tá? A diferença do código é bem pequena. Então a primeira proposta do autor ele está pedindo para fazer com CSS e JavaScript para validar, né? E a outra a gente pode fazer com Bootstrap HTML5 também, incluir algumas validações já com o próprio HTML5, tá? Fica aí para vocês uma escolha.
Essa parte aqui, o código não está disponível, né? Então vocês já sabem como criar os inputs, né? Já sabem criar os botões, já viram o CSS, tem as páginas da W3C que eu passei para vocês usarem como base de consulta. Então façam aí que vai ser bem importante. Ao submeter o formulário acima, os dados devem ser enviados a um servlet chamado login, através do método post, né? O próximo passo é verificar se o usuário existe no banco de dados, e neste caso se sua senha está correta. Por enquanto vamos criar apenas o esqueleto do servlet, sem incluir o acesso ao banco, né? Neste caso o login será considerado correto somente se o login digitado for user e a senha for 123. Então não temos banco ainda, e a gente vai deixar no próprio servlet uma variável user e uma variável senha com esses valores aí, tá? Então ele traz aqui para vocês o código, né? Ele faz uma verificação, um if, né? Um laço de condicional encadeado com if else. Então ele quer saber se o usuário digitou a senha ou não, para, né? Se ele não digitou nem o usuário e nem a senha, pediu para preencher os dados corretamente. Aí ele vai fazer a verificação se o cara digitou lá dentro da primeira caixinha o valor user, né? Que foi o valor que ele definiu. E o segundo valor da senha como 123, que foi o valor que está definido aí. Então é só um pequeno teste dentro do servlet, justamente para ver se vocês já estão aí ambientados com a parte, né? Antes disso vai ter um formulário, que é esse formulário aqui. Vamos mandar para esse servlet. E aí a partir desse servlet vamos começar a fazer o primeiro teste com esse projeto aí do webmail. O trecho do código acima prevê a verificação se os campos do formulário não foram preenchidos, se o usuário não existe, se a senha está correta, se a senha está incorreta, né? Então ele só passa em todo se o usuário existir, se a senha estiver certa, né? E no próximo capítulo a gente vai abordar a consulta com o banco de dados. Então é isso, pessoal. Façam o teste, façam esse exemplo do webmail, testem aí, usem, façam modificações nos códigos que vocês achem interessante, vão testando, vão programando. Quanto mais vocês programarem, melhores vocês vão ficar.